A minha mulher, N, faleceu há mais de 1 ano. Tínhamos 2 filhos, com apenas 18 meses e 4 anos na altura. Ela tinha apenas 25 anos. A sua morte reabriu feridas antigas. Tinha eu 26 anos, quase a mesma idade que tinha quando perdi a minha mãe aos 5. A semelhança era assustadora, um ciclo vicioso que me obrigou a confrontar. A memória da morte da minha mãe não é um momento único, mas uma sombra que se estendeu por toda a minha infância. Tudo parecia mais cinzento, mais apagado. A casa ficou mais silenciosa, e o meu pai, sempre ocupado, tentava preencher o vazio que a sua ausência deixará. Ele fez o seu melhor, mas notava-se que estava tão perdido no luto como eu, mesmo que o escondesse atrás de longas horas de trabalho e sorrisos forçados ao jantar. Lembro-me da confusão constante. Por que a minha mãe? Por que a nossa família? Os amigos falavam das suas mães, dos planos para o dia da mãe, e eu sentia-me num mundo onde todos tinham algo precioso que eu tinha perdido. Aniversários e feriados eram os mais difíceis. O meu pai tentou, mas a ausência de uma pessoa que devia estar presente nesses momentos deixa um vazio peculiar. Com o tempo, essa confusão transformou-se num medo profundo de perda, agarrando-me demasiado às relações ou esquivando-me delas para evitar a potencial dor. Só muito mais tarde, nas minhas relações adultas, comecei a compreender a profundidade desse medo. A terapia ajudou. Falar sobre a minha mãe, sobre as memórias e a dor, tornou tudo mais suportável. Perder a minha mãe tão jovem moldou-me profundamente, tornando-me mais empático com a dor alheia, mais consciente da fragilidade da vida. O mundo parecia subitamente maior e mais intimidante. Embora muito jovem para compreender o impacto da sua partida, senti a sua ausência em cada parte do meu dia a dia, um vazio em casa, um silêncio que não era apenas a falta da sua voz, mas a ausência da camada de amor e segurança que ela representava. N guardava uma memória vívida do seu pai, como a levantava acima da cabeça, fazendo-a sentir que podia tocar nas nuvens. Tinha 6 anos quando ele morreu, vítima de uma doença súbita. Essa perda abriu um vazio profundo na sua vida, moldando-a de formas sobre as quais só por vezes falava. Cresceu determinada a ser o pilar que o pai não pôde ser para ela, a construir uma fortaleza de amor para os nossos filhos que nada pudesse penetrar, nem mesmo a morte. Mas a vida, como frequentemente acontece, tinha outros planos. Numa fresca manhã de outono, N não se sentia bem. Pensamos que seria algo passageiro, mas era muito mais grave. Em poucos meses, confrontávamos-nos com uma realidade que espelhava os seus medos mais profundos, um cancro terminal. Nos meses finais, a resolução de N em criar memórias duradouras com os nossos filhos tornou-se tudo. Apesar da força diminuir, passava tempo com eles, lendo histórias, brincando ou simplesmente abraçando-os, gravando a sua presença nas suas vidas de forma a que esperava ser indelével. Falava comigo até tarde da noite, a voz uma mistura de determinação e desespero, da necessidade de deixar um legado de amor, de estar presente nos seus corações e mentes mesmo depois de partir. Queria desesperadamente quebrar o ciclo de perda que marcará a sua infância, dar aos nossos filhos a base estável e amorosa que ela perderá tão cedo. O seu maior medo era repetir a história, deixando os nossos filhos com as mesmas memórias vazias e perguntas sem resposta com que ela tinha lutado. Observando N com os nossos filhos, vi o quanto ela se esforçava para imprimir o seu amor nas suas jovens vidas. Gravava vídeos, deixava bilhetes em lugares inesperados, criava tradições que pudessem continuar na sua ausência. A sua criatividade em tecer estes laços de conexão era inspiradora e desoladora. Quando faleceu, a perda foi monumental, um eco do vazio da sua própria infância, mas também repleta da riqueza do amor que dera a cada momento com eles. N tinha uma visão clara do seu funeral, o que, por mais invulgar que possa parecer, era algo de que falávamos ocasionalmente. Queria uma celebração da sua vida, não um lamento pela sua morte. Não façam tudo fúnebre, dizia, meio a brincar, mas séria quanto à essência dos seus desejos. Um dia em que todos se lembrem dos momentos felizes, com muitas flores e talvez até fogos de artifício. O dia do funeral chegou numa manhã brilhante e clara, quase ofensiva no contexto da nossa perda, mas apropriada para o tipo de despedida que ela tinha imaginado. O funeral realizou-se na nossa igreja local,
Um lugar que ela tinha escolhido não só pela sua importância espiritual, mas também pelos seus belos vitrais e pela forma como a luz do sol dançava através deles de manhã. Foi ali, sob as cores vibrantes da luz matinal, que amigos e familiares se reuniram, não de preto, mas com cores brilhantes, como ela tinha pedido. Flores adornavam todas as superfícies, flores silvestres, as suas preferidas, em tons vibrantes de azuis, amarelos e vermelhos, criando uma tapeçaria de cor que transformou o espaço normalmente fúnebre num espaço vivo de lembranças e amor. O ar encheu-se da sua música favorita, uma mistura de rock clássico e folk, músicas que tinham sido a banda sonora da nossa vida juntos. Cada melodia evocava memórias, trazendo sorrisos mesmo através das lágrimas. Depois do funeral, fomos para um parque próximo, outro lugar que Anne adorava. Foi ali que o ambiente se tornou mais leve, enquanto as pessoas partilhavam as suas histórias sobre Anne, as suas peculiaridades, o seu riso, a sua energia inesgotável. Parecia que ela estava lá conosco, no riso e nas memórias partilhadas. Ao pôr do sol, preparamo-nos para o ato final do dia, os fogos de artifício. Era uma escolha pouco convencional, mas era exatamente o que ela queria. Cada foguete que subia ao céu, numa cascata de cor, parecia uma libertação, uma despedida de parte da tristeza e uma celebração de um espírito demasiado vibrante para alguma vez desaparecer por completo. Agora, ao ver os meus filhos crescerem, vejo a influência de Anne na sua resiliência, no seu riso e até nas suas lágrimas. Falam dela frequentemente, recordando momentos que eu nem sequer me apercebi que eles se lembravam. Está claro que, embora a morte tenha levado Anne demasiado cedo, os seus esforços para ser uma força amorosa e presente nas suas vidas não foram em vão. Ela vive através deles, através das histórias que partilhamos e do amor que mantemos vivo. Como pai, o meu papel evoluiu. Não se trata apenas de os nutrir, mas também de preservar a essência do que Anne queria para eles. Segurança, amor e o conhecimento de que foram e sempre serão amados, aconteça o que acontecer. Ao observar os meus próprios filhos, vejo a mesma confusão e perda refletidas nos seus olhos. Procuram Anne em momentos simples, quando conseguem algo pequeno, como atar os atacadores, ou quando precisam de conforto depois de um mau sonho. Conheço esses sentimentos, vivos. É um lembrete de como uma criança sente profundamente a ausência de um pai, muitas vezes de formas que não consegue expressar completamente. Esta experiência partilhada aprofundou a minha empatia e compreensão das emoções dos meus filhos. Muitas vezes encontro-me a lidar com o luto deles enquanto gerencio o meu próprio, tentando ser a rocha em que eles podem apoiar-se. Não se trata apenas de sustentar materialmente, mas de garantir que se sentem seguros e amados, que têm espaço para sentir a falta da mãe sem se sentirem obrigados a esconder a sua dor. A sua jornada através da perda também remodelou a minha abordagem à parentalidade. Sou mais paciente, mais atento às partes não ditas da sua tristeza e mais proativo em lidar com a nossa saúde emocional como família. Falamos sobre Anne frequentemente, mantendo a sua memória viva, não como uma sombra que paira sobre nós, mas como uma luz que continua a guiar-nos. Esforço-me por estar presente de uma forma que senti que o meu pai lutou para estar depois da morte da minha mãe. Ao ver os meus filhos lidar com a sua perda, compreendo o longo caminho que os espera, os desafios que enfrentarão ao crescerem sem a mãe, mas também vejo a sua resiliência, e isso dá-me esperança. Lembra-me que, embora a dor da perda nunca desapareça completamente, pode ser entretecida na estrutura das nossas vidas, tornando-nos mais fortes e mais ligados uns aos outros. Prometi-me estar presente para eles, ajudá-los a navegar esta jornada e garantir que nunca duvidem de que são amados, tanto pela mãe, cujo amor continua para além da sua ausência, como por mim, que estou com eles a cada passo do caminho. Após a morte da minha mãe, a casa sentiu-se suspensa no tempo, com vestígios da sua vida em cada canto, as suas roupas ainda penduradas no armário, os seus livros nas prateleiras, o ar carregado do suave aroma do seu perfume. Essa quietude, esse mundo preservado, foi abruptamente interrompido quando meu pai anunciou que se ia casar novamente. Mal tinha passado um ano desde que a tínhamos perdido, e a notícia caiu sobre mim como uma onda de frio. Ellen mudou-se pouco depois do casamento. Trouxe consigo caixas cheias de objetos novos, novas rotinas e uma nova presença que parecia inundar os espaços que a minha mãe outrora habitara.
As suas tentativas de reorganizar a casa, desde a reorganização da sala até a substituição das cortinas escolhidas pela minha mãe, pareciam menos mudanças e mais apagamento da vida que tínhamos vivido. Ellen era amável, ou pelo menos tentava ser. Cozinhava refeições que pensava que eu apreciaria e fazia conversas leves, tentando preencher o vazio entre nós. No entanto, os seus esforços pareciam forçados. Cada gesto amável, por mais bem-intencionado que fosse, parecia uma intrusão, como se ela estivesse a tentar costurar-se ao tecido de um retrato de família onde não pertencia. Resisti, não por maldade para com ela, mas por uma lealdade profunda à memória da minha mãe e a uma dor infantil que se agarrava teimosamente ao passado. A situação em casa tornou-se tensa. As minhas reações às mudanças de Ellen variavam entre o silêncio e a oposição direta. Punha as coisas de volta onde a minha mãe as tinha deixado, insistia em usar os mesmos pratos antigos em vez dos novos que Ellen trouxera e evitava passar tempo nos espaços recém-decorados. Sentia a falta da familiaridade da minha vida antiga, o conforto de saber que cada canto guardava um pedaço da minha mãe. O meu pai, dividido entre a sua tentativa de seguir em frente e a resistência do filho, frequentemente ficava frustrado. As discussões tornaram-se mais frequentes. Acusava-me de ser irracional, de não dar uma oportunidade justa a Ellen. Eu via de forma diferente, sentia que ele estava a apagar a memória da minha mãe, empurrando-me para esquecer em vez de recordar. Numa noite particularmente acalorada, o meu pai perdeu a paciência ao descobrir-me a reorganizar a sala ao seu estado original. "Não podemos viver num museu", gritou. "Temos de seguir em frente. Tu tens de seguir em frente." Mas como poderia seguir em frente? A sombra da minha mãe estava em cada riso que ressoava por aqueles cômodos, em cada passo que dava em volta dos móveis que ela tinha escolhido cuidadosamente, em cada aroma que pairava no ar. A casa parecia cada vez mais um campo de batalha, onde cada alteração ao seu estado antigo parecia uma perda, um lembrete de quão rápida e implacavelmente a vida podia mudar. Ellen, apanhada no meio, deixou gradualmente de se esforçar tanto para me conquistar, refugiando-se em momentos a sós com o meu pai. Durante aqueles primeiros meses depois de Ellen se mudar, a atmosfera em casa tornou-se cada vez mais tensa. Eu ainda estava a lidar com a perda da minha mãe, encontrando consolo em fotografias e recordações antigas que mantinham a sua memória viva. A minha vulnerabilidade e os frequentes acessos de choro eram um lembrete nítido da dor crua que persistia em casa. Foi nessa altura que a atitude do meu pai para comigo mudou drasticamente. As poucas vezes que mostrei vulnerabilidade ou chorei pela minha mãe, ele reagiu não com conforto, mas com frustração. Gritava, dizendo-me para crescer e parar de chorar. Estava claro que estava a lidar com a sua própria dor, mas a sua abordagem fez-me sentir abandonado no meu luto. Uma noite, depois de me encontrar a chorar no meu quarto com uma fotografia da minha mãe, ele gritou: "Chega! Tens de crescer e parar de chorar o tempo todo. A vida tem de seguir em frente." As suas palavras, destinadas a impulsionar-me para a resiliência, pareciam mais um ataque ao meu luto. Olhei para ele, o meu coração a afundar-se. "Sinto a sua falta, pai", consegui dizer, num sussurro. "Por que não me deixas sentir a sua falta?" As suas palavras seguintes foram como uma bofetada. "Sou mais feliz agora, e tu deves ser também. Amo a Ellen mais do que amei a tua mãe." Declarou com uma certeza tão dura que pareceu selar a crescente distância entre nós. O quarto ficou em silêncio, a não ser pelos soluços silenciosos que eu não conseguia conter. Essas palavras, duras e cruas, cortaram o frágil fio de compreensão que nos unia. Senti não só a perda da minha mãe, mas também a crescente perda do meu pai, que agora era um estranho, movido pela sua própria dor e nova felicidade. Com o passar dos anos, a distância emocional aumentou. O meu pai estava cada vez mais ausente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Os meus pedidos de atenção, do afeto que tanto sentia falta, ficaram sem resposta. As suas prioridades tinham mudado e eu sentia-me marginalizado, um lembrete indesejado de um passado que ele queria esquecer. Ellen, apesar de todos os seus esforços, nunca conseguiu preencher a lacuna entre o meu pai e eu. Parecia uma traição, não só da memória da minha mãe, mas também do laço pai-filho que deveríamos ter tido.
Sentindo-me abandonado e incompreendido, refugiei-me em mim mesmo. O isolamento em casa levou-me a procurar consolo noutros lugares, em livros, em atividades escolares, em qualquer lugar onde pudesse encontrar uma aparência de cuidado e atenção que me faltava em casa. Mas o impacto daqueles anos formativos persistiu. Nutri uma desconfiança profunda pelas relações, com medo de ser deixado para trás novamente, de amar alguém que um dia pudesse decidir que eu não valia a pena. Como adulto, olhando para trás, percebo que o meu pai estava a lidar com o seu luto da sua própria maneira falha, mas a compreensão da sua dor não diminui o ressentimento e a dor de uma criança que se sentiu deixada para trás. Agora, confrontando os meus próprios desafios como viúvo, estou determinado a ser para os meus filhos o pai de que eu precisava quando era da sua idade, presente, solidário e incondicionalmente amoroso, aconteça o que acontecer. Mas depois da morte de Anne, o meu pai contactou-me, dizendo que esperava que eu o entendesse melhor e o perdoasse por tudo. Não lhe respondi na altura, porque estava no luto mais profundo. Ainda hoje é muito recente, mas estou em terapia a tentar encontrar paz na minha vida. Ele contactou-me mais algumas vezes e pediu desculpa pela sua primeira mensagem. Encontramo-nos há alguns dias, a seu pedido. Encontramo-nos num café tranquilo, um lugar neutro que parecia adequado para o que já era uma discussão tensa à espera de acontecer. Enquanto sentava à sua frente, ainda usando a minha aliança de casamento, um símbolo claro do meu luto contínuo, a conversa não demorou muito a tornar-se desconfortável. Ele reparou na aliança quase imediatamente e usou-a como pretexto para expressar as suas ideias sobre seguir em frente. Não podes continuar a viver no passado, disse. É hora de pensar no teu futuro, talvez começar a conhecer pessoas. Apertei os dentes, sentindo a velha frustração a ferver. Pedi-lhe que deixasse o assunto, mas ele insistiu, talvez pensando que pressionar-me era para o meu próprio bem. Foi então que mencionou o seu próprio passado, o seu rápido recasamento após a morte da minha mãe. Explicou, não pela primeira vez, mas certamente da forma mais explícita, como a sua nova mulher lhe trouxera a felicidade, algo que ele achava impossível depois da minha mãe. Eu precisava disso, e acho que tu também precisas, disse ele sinceramente. Acho que já percebeste, especialmente com as crianças a precisar de uma figura materna. As suas palavras feriram-me profundamente. Não era apenas a sugestão de que substituísse Anne, mas a implicação de que o meu luto era de alguma forma uma indulgência egoísta, que devia superar pelo bem das crianças. Ele foi mais longe, dizendo que esperava que eu eventualmente visse o benefício das suas escolhas, que deixasse de me agarrar ao meu ressentimento e percebesse que abraçar alguém novo não era uma traição à minha falecida mulher. Disse-lhe firmemente, não funciona assim. O luto não é algo que se desliga para dar espaço a alguém, e certamente não funciona num prazo conveniente. Vi a frustração no seu rosto, espelhando a minha raiva. Achas que te odeio por seres feliz com ela, mas não é sobre isso. É sobre como lidaste com tudo quando a minha mãe morreu, como apagaste a sua memória como se fosse a única forma de seres feliz novamente. Ele ficou surpreendido com a minha franqueza. Talvez não se tivesse apercebido de como as suas ações me tinham magoado profundamente, ou talvez nunca tivesse considerado que o seu caminho para a felicidade deixará um rastro de dor. A nossa conversa tornou-se acalorada, as vozes elevadas o suficiente para que outros clientes nos lançassem olhares preocupados. O ar estava tenso. As suas observações anteriores sobre seguir em frente e encontrar um novo amor tinham me levado a um ponto de ruptura. Ao ver o choque no seu rosto quando desafiei as suas opiniões sobre o luto e seguir em frente, ele fez uma pausa, parecendo genuinamente perplexo. Como esperas encontrar outra pessoa para te amar a ti e as crianças se ainda estás obcecado pela Anne? Perguntou ele, a voz tingida de preocupação, mas também de um toque de frustração. Era uma pergunta que poderia ter sido genuína na sua mente, mas pareceu-me uma acusação. Anne era o amor da minha vida, respondi, a voz firme, cada palavra carregada de uma verdade inabalável. E sim, ainda estou obcecado por ela, porque o amor não termina apenas quando alguém morre. Não se substitui alguém assim. Vi-o a tentar processar as minhas palavras, os seus olhos a procurar nos meus algo, talvez um sinal do filho que ele conhecera outrora, que não tinha sido destroçado pela perda. Continuei, os meus filhos são o meu coração, pai.
São os outros amores da minha vida, mas é diferente. Eles dependem de mim, não só para os amar, mas para lhes proporcionar segurança e um sentido de normalidade num mundo que foi virado do avesso. É o meu trabalho, o meu dever, dar-lhes a melhor vida possível. Isso não significa apressar-me a preencher um vazio com uma nova pessoa. Significa estar presente para eles totalmente, sem distrações ou substitutos para a mãe. Ele ficou estupefacto, talvez pela intensidade da minha convicção, ou talvez pela percepção de que as nossas opiniões sobre lidar com o luto e o amor eram mundos à parte. Mas tu também precisas de alguém, murmurou finalmente, quase para si mesmo, uma nota de tristeza a entrar na sua voz. Eu precisava do meu pai quando perdi a minha mãe, retruquei, as palavras a jorrar numa mistura de dor e desafio. Mas em vez disso, obtive um homem que se apressou a seguir em frente, a substituí-la. Não vou fazer isso aos meus filhos. Não vou deixá-los sentir-se como eu me senti, em segundo lugar em relação à felicidade de outra pessoa. Estávamos no fim dos nossos cafés, as bebidas frias e amargas, tal como o humor que se instalara na nossa mesa. Quando meu pai me olhou, pronto para dar mais uma parte sobre como eu devia viver a minha vida, interrompi-o. A frustração e a dor de anos de sentimentos reprimidos estavam a transbordar. Preciso esclarecer isto, comecei, a voz firme, mas cheia de determinação. Nunca, jamais, direi aos meus filhos para superarem a morte da mãe. Não vou sentá-los e dizer-lhes que a mãe deles morreu e que precisam de aceitar uma nova mãe. O café, normalmente um pano de fundo de xícaras a tilintar e conversas indistintas, pareceu silenciar a nossa volta. O meu pai observava-me, a expressão a endurecer enquanto se preparava para defender novamente as suas ações, mas eu não tinha terminado. E outra coisa, continuei. Não vou repreendê-los por sentirem a sua falta, por chorarem por ela à noite. É normal. São crianças e perderam a mãe. Como é que eu poderia pegar nessa dor e torná-la sob o desconforto de outra pessoa? Não é isso de que precisam. Precisam de um pai que compreenda a sua dor, não de um que a silencia. O meu pai mexeu-se desconfortavelmente, os seus olhos baixaram brevemente para a mesa antes de voltar a encontrar os meus. Achas que eu não sei disso? Murmurou, a voz uma mistura de defensiva e cansaço. Acho que te esqueceste quando foi importante, retruquei, incapaz de evitar a aspereza na minha voz. Casaste-te tão depressa, e pareceu-me que estavas a tentar apagar a minha mãe das nossas vidas. Esperavas que eu simplesmente aceitasse, que ficasse bem com todas as mudanças, porque tu estavas. Inclinei-me para a frente, certificando-me de que a minha mensagem estava clara. Eu não estou à procura de uma nova mãe para eles. O que estou a tentar fazer é ser o melhor pai possível, dada a mão podre que nos foi dada. Quero dar-lhes estabilidade, amor e compreensão, não apressar-me a preencher uma lacuna percebida com a primeira pessoa que aparecer. Vou parar, disse, o meu coração a bater forte com a intensidade da confissão. E nunca, jamais, os farei sentir que são secundários a alguém na minha vida, como tu fizeste comigo. Deixaste claro que amavas mais a tua nova mulher, e senti que tinha perdido também a ti, não só a minha mãe. Ele finalmente disse algo sobre arrependimento, como lamentava que eu não conseguisse ver a sua perspectiva, que talvez um dia eu entendesse. Mas ao afastar-me daquele café, percebi que a compreensão não era apenas sobre ver o seu ponto de vista, mas sobre reconhecer as profundas diferenças em como processávamos a perda. Não estava pronto para perdoar as suas ações passadas apenas porque ele tinha encontrado a felicidade. O meu caminho era diferente, e eu precisava que ele o respeitasse sem julgamento ou pressão. Enquanto dirigia para casa, o peso da nossa relação fracturada mais pesado do que nunca, percebi que algumas lacunas podem ser demasiado grandes para serem preenchidas, pelo menos por agora. Na última vez que vi o meu pai naquele café, pareceu-me que uma linha definitiva tinha sido traçada. Nas semanas seguintes, ele tentou contactar-me algumas vezes, enviando mensagens de texto e algumas mensagens de voz. A sua voz sempre continha aquela mistura familiar de preocupação e embaraço, como se não soubesse bem o que dizer ou como dizer sem reacender as chamas da nossa última discussão. Cada tentativa de preencher a lacuna parecia me lembrar o vasto abismo que se tinha formado entre nós ao longo dos anos.
Não estava pronto para o atravessar ainda, por isso respondi pouco, as minhas respostas breves e pouco comprometedoras, até que eventualmente parei de responder por completo. O silêncio que se instalou não era pacífico, mas era necessário. A vida continuou, como sempre, cheia das rotinas diárias e das pequenas crises de criar dois filhos sozinho. Atirei-me a ser pai, jogos de futebol, trabalhos de escola, histórias da hora de dormir. Cada sorriso e lágrima dos meus filhos lembrava-me da minha promessa de ser a presença estável de que eles precisavam. Muitas vezes pensava naquela conversa com o meu pai, ponderando as minhas palavras, a aspereza das minhas respostas e a rigidez da minha posição. No entanto, cada vez que pensava em contactá-lo, lembrava-me do sentimento de ser uma criança que se sentia em segundo lugar, e recuava, convencido de que precisava de mais tempo. Os meses transformaram-se num ano, as estações mudaram e também as crianças. Cresceram, os seus rostos perderam os últimos vestígios da infância. As tentativas do meu pai de se conectar tornaram-se uma memória, quase tão distante como os tempos mais felizes antes da morte da minha mãe. Nos momentos de silêncio, à noite, quando a casa estava quieta e a minha mente se recusava a descansar, questionei o custo da minha firmeza. Valia a pena agarrar-me à minha dor pelo silêncio crescente entre nós? Era uma noite fria, do tipo que anunciava a chegada do inverno, quando subia ao sótão para arrumar algumas caixas velhas que tinham estado a acumular pó. O sótão, com o seu cheiro a mofo e os raios de luar a espreitar pela pequena janela, sempre pareceu uma cápsula do passado, intocada e cheia de segredos à espera de serem redescobertos. Enquanto vasculhava as caixas, as minhas mãos encontraram um velho álbum de fotografias. A capa estava ligeiramente desbotada. A curiosidade aumentou. Sentei-me numa velha cadeira de vime, o álbum a repousar pesadamente no meu colo. Ao abri-lo, fui recebido por fotografias vibrantes da minha mãe e do meu pai. Eram mais jovens, cheios de vida e riso, momentos de pura alegria, piqueniques no parque, férias na praia e tardes tranquilas em casa. Cada fotografia era um portal para uma época antes de o luto ter remodelado as nossas vidas, para uma família que outrora existiu. O meu dedo traçou os contornos daqueles dias mais felizes, demorando-se nas imagens do meu pai com o seu sorriso largo e despreocupado. Foi então que percebi o quanto sentia sua falta, não só a presença física, mas a essência de quem ele tinha sido antes da tragédia o ter transformado em alguém que mal conseguia reconhecer, quanto mais compreender. Vê-lo tão feliz e livre nestas fotografias tornava o contraste com os seus últimos anos ainda mais comovente. Uma onda de nostalgia invadiu-me, suavizando as arestas do ressentimento que eu tinha agarrado durante tanto tempo. Não senti apenas a falta da minha mãe, mas também do meu pai como ele era naquela época. Compreendi o quanto a tristeza o tinha mudado, como tinha roubado aquela pessoa alegre das fotografias e deixado outra no seu lugar, alguém consumido pela sua própria dor, a tomar decisões que eu não conseguia compreender. Sentado ali no sótão, rodeado por relíquias da minha infância, senti o peso de anos de incompreensão e ligações perdidas no meu peito. As memórias de riso e amor tão vívidas nessas fotografias pareciam em desacordo com os encontros tensos e embaraçosos que tinham definido os nossos anos recentes. A percepção foi um ponto de viragem silencioso, mas profundo. Talvez houvesse espaço para a reconciliação, uma oportunidade para redescobrir o homem daquelas fotografias, para compreender a jornada que ele tinha feito desde então, para ouvir. Talvez fosse hora de preencher a lacuna que o luto tinha largado, de o abordar não apenas como o homem que tinha tomado decisões que eu tinha dificuldade em perdoar, mas como meu pai, que outrora tinha sido o mundo inteiro para uma versão muito mais jovem de mim. Resoluto, fechei o álbum, um plano a formar-se na minha mente. Contactá-lo-ia, tentaria iniciar uma conversa, não só sobre o que tinha corrido mal, mas sobre o que outrora tinha corrido bem. Parecia uma tarefa assustadora, cheia de potencial para a dor, mas também para a cura. Ao descer do sótão, deixando para trás o santuário silencioso do passado, estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir, armado com uma nova compreensão e um coração esperançoso. Isso fez-me pensar em como as crianças se lembrariam destes anos. Viria um pai que se manteve firme, ou um que deixou velhas feridas ditar o futuro.
O pensamento inquietou-me o suficiente para considerar que talvez fosse hora de tentar uma abordagem diferente, não por minha causa, mas pelas crianças, que merecem conhecer todas as facetas da sua família, mesmo as mais complicadas. Na manhã seguinte, redigi uma mensagem para o meu pai, simples, mas mais aberta do que qualquer coisa que eu tivesse enviado há muito tempo. Vamos conversar, lia-se. Quando estiveres pronto. Não tinha certeza para onde uma conversa nos poderia levar, ou se iria curar quaisquer velhas feridas, mas sabia que era um começo, um pequeno passo em direção à compreensão, ou pelo menos à coexistência neste novo capítulo das nossas vidas. Ao carregar em enviar, o silêncio a que me tinha habituado pareceu um pouco menos assustador, tingido pela possibilidade de algo novo.